buscador da saúde. Hoje eu quero falar sobre a fome. Você sabia que sentir fome é um sinal de que está se alimentando de forma errada? O nosso organismo foi programado para poder manter atividades intensas, mesmo sem se alimentar e sem sentir fome. Sentir fome é diferente da necessidade de comer. Quando falo em sentir fome, é aquela sensação de não conseguir fazer mais nada enquanto não comer, sentiu que morreu. Isso é um sinal de doença. A nossa história ancestral foi feita de banquetes e falta de comida. Quando os nossos ancestrais encontravam uma caça, comiam o máximo que podiam, pois não havia como guardar, como armazenar. O que sobrava, eles davam para os animais domésticos. Foi assim que os lobos foram domesticados em cães. Mas nos dias seguintes, eles precisavam sair em busca de alimentos novamente. Saíam pela manhã em jejum e, enquanto não encontravam uma caça, uma pesca, eles comiam raízes, folhas, frutos silvestres, quando encontravam pelo caminho. Esse processo poderia durar até vários dias. E nesse período eles tinham que se locomover, tinham que lutar contra inimigos, tinham que fugir de predadores, gastando muita energia. Eles não podiam esperar ter comida para sair à luta, porque não tinham comida. E como que eles conseguiam manter toda essa atividade? Ficavam 1, 2, 3 dias lutando, guerreando, sem comer. Da onde que eles tiravam essa energia para lutar sem alimento? Claro que do próprio corpo, que foi desenvolvido para manter atividades intensas durante muito tempo sem se alimentar. Aqueles organismos que não conseguiam fazer isso ficaram pelo caminho e não deixaram descendente. E como que eles faziam isso? Gerando energias, é claro, das reservas que o corpo tem. E as únicas reservas disponíveis em nosso organismo para gerar energia são as gorduras. A gordura é o único nutriente que pode ser armazenado. Se comer carboidrato demais, ele é transformado em gordura para ser armazenado. Se comer muita proteína, ela é transformada em glicose para depois ser transformado em gordura. E por que o organismo armazena gordura e não carboidrato ou aminoácido? Porque ele é o melhor combustível, nutriente que existe, é o melhor e mais nobre nutriente que existe para gerar energia. Mas daí a pergunta que sempre me fazem, o corpo não precisa de glicose? Sim, precisa, mas na dose certa e muito menos do que nós imaginarmos. E se nós não ingerirmos, o nosso fígado transforma ou a gordura ou a proteína automaticamente em glicose no mesmo instante que precisa. Por exemplo, se o nosso cérebro, que utiliza glicose em quantidades menores do que gordura, não é só glicose, mas se o nosso cérebro precisar de glicose, o fígado, digamos que o cérebro precise de 100 moléculas de glicose por segundo. O fígado vai produzir 100 moléculas por segundo. Nem 101 e nem 99. Se eu produzir 99, vai faltar e vai dar problema. Se eu produzir 101, esse excesso vai diminuir a capacidade do cérebro, porque o cérebro precisa do nível exato de glicose. Há 10 mil anos atrás, com o advento da agricultura, nós começamos a trocar uma alimentação preponderantemente de caça e de coleta por cereais plantados. E começamos a aumentar o consumo de carboidratos em quantidades que durante milhões de anos nunca tinham sido consumidas. E, claro, comia fruta silvestre, mas era uma pequena quantidade. Então, o organismo desses ancestrais, que estava habituado a utilizar o metabolismo lipídico primordialmente,
e um pouquinho de glicídico, começou a mudar a energia e começou a se adaptar mais a esse mecanismo do carboidrato e diminuir a dependência do mecanismo lipídico. Mas continuava tendo os dois. Era um corpo com flexibilidade metabólica. Comia carboidrato, metabolizava. Comia gordura, metabolizava. Mas há 50 anos, com o advento da indústria alimentícia, a oferta do carboidrato processado, principalmente, foi tamanha que causou um benefício, eliminou a fome no mundo, mas criou um problema severo para os indivíduos que não estavam em crise de fome, que desativou o metabolismo lipídico. E o organismo deixou de saber como transformar gordura em energia. A partir desse momento, nós ficamos completamente dependentes apenas dos carboidratos para gerar energia. E o carboidrato pode gerar muita energia na hora da absorção, mas como nem todo ele que é absorvido é transformado em energia, todo o que sobra, e a maior parte, é transformado em gordura e armazenado em gordura para quando faltar. Na ingestão de carboidrato, em 1 hora, não existe mais glicose circulante. Nesse momento, o indivíduo começa a entrar em hipoglicemia. Começa a faltar glicose, começa a faltar energia. E o corpo não sabe mais utilizar a gordura. Então, ele provoca a fome, a hipoglicemia, os sintomas de hipoglicemia, para o indivíduo sair correndo em busca de alimento. E se ele não botar alimento, não consegue fazer mais nada. Cai a atividade, cai a capacidade de pensar, cai a capacidade de trabalhar. Então, sentir fome é um sinal de organismo deficiente. Deficiente em usar as gorduras para gerar energia. E ele, sendo deficiente e carente desse melhor combustível, ele começa a entrar num processo metabolicamente doentio. E o pior é que esse organismo não sabe mais voltar ao metabolismo lipídico. E daí ele começa a acumular gordura e não utiliza mais a gordura e acaba ficando cada vez mais obeso. Não só a obesidade estética, mas principalmente a obesidade visceral, a do coração, das artérias, do fígado, dos rins, aquela que dá na barriga, essa que gera as doenças degenerativas, essa que gera morte precoce. Qualquer gordura na linha da cintura é um sinal clássico de que o indivíduo está muito doente, está com muita gordura nos órgãos viscerais. Mas voltando ao tema, sentir fome, eventualmente, é sinal de desativação do metabolismo lipídico e dependência exclusivamente do metabolismo glicídico. Isso é um sinal grave de distúrbio metabólico. Sentir fome é um sinal grave de doença. Um organismo que sabe utilizar as gorduras de reserva, ele sente necessidade de comer. Mas se não tem comida naquele momento, ele deixa de sentir essa necessidade e continua trabalhando com a mesma capacidade física, ou se for um trabalho intelectual, capacidade mental, como se nada tivesse acontecido, e ele esquece a hora de comer. É aquela mesma coisa que acontece quando nós estamos numa reunião, sentimos vontade de ir aos pés, sentimos vontade de evacuar, passou 1 minuto, 2 minutos, ela desaparece, a gente se esquece disso. O organismo tem essa. Ele avisa, estou precisando, mas não dá, tudo bem, ele sabe funcionar. Num jejum voluntário, aquele jejum que as pessoas ficam vários dias, 3, 4, 5 dias sem se alimentar, não tem fome, porque eles recuperaram o metabolismo lipídico. E como é que se faz para recuperar esse metabolismo lipídico e voltar a usar as gorduras como combustível principal do organismo? Só tem uma maneira. Não vão atrás de mais ninguém. Só existe uma única maneira. É reduzir drasticamente, de uma hora para outra, os carboidratos da dieta por algum tempo. 1, 2, 3 semanas. Tentar diminuir devagar, vou começar a diminuir os doces de vez em quando. Não vai dar certo.
porque nós precisamos obrigar o organismo a reativar o metabolismo lipídico. Isso ele só faz se sentir obrigado, se ele sentir necessidade. Se ele não fizer isso, não gera energia. Enquanto não tiver recuperado isso aí, que leva 2, 3, 4 semanas, se comer qualquer carboidrato, ele automaticamente utiliza o carboidrato e suspende aquela recuperação do metabolismo lipídico, levando aqueles esforços que foram feitos ao zero. E tem que começar tudo novamente. Aqueles que conseguiram tirar os carboidratos da sua alimentação principal, adotando dietas low carb, de baixo carboidrato, e que recuperaram o metabolismo lipídico, nunca mais terão fome, nunca mais terão sintomas de hipoglicemia, porque não vai mais existir hipoglicemia. Eles recuperaram a flexibilidade metabólica e usam preferencialmente a gordura como combustível, mas quando se alimentam de carboidrato, utilizam também o carboidrato. Eles têm os dois metabolismos funcionando. Eles não desativam mais o lipídico. É como se transformasse o organismo num corpo flex. Usou gasolina, usou álcool, é a mesma coisa. E o mais importante, essas pessoas estarão vivendo num nível de energia física, energia mental superior ao que viviam quando dependiam do carboidrato. Atletas de longa distância, tipo maratonistas, que readaptaram o corpo, eles correm toda a maratona sem fazer aqueles suplementos de carboidrato durante a maratona e chegam no final diminuindo o tempo. Você não tem que acreditar nisso, não deve acreditar nisso. Mas seria muito pouco inteligente da tua parte se você não experimentasse esse estilo de vida low carb, com baixo carboidrato. Se você não fizesse um pequeno esforço para saber se tudo isso que eu disse não poderia ser verdade. Faz algumas semanas, 2, 3 semanas. Olha, eu vou te garantir, eu nunca encontrei na vida alguém que fizesse essa experiência e dissesse que não valeu a pena. Ou dissesse, eu me arrependi de ter feito isso, de ter diminuído os carboidratos. Que má conselho que me deram. Eu te desafio a fazer isso e me desmentir publicamente aqui. Eu sou capaz de dar um carro 0 km se alguém fizer isso bem feitinho durante 3 ou 4 semanas e não vier aqui e disser assim, doutor, o senhor tinha razão, é isso mesmo. Espero que você pense seriamente nesse tema, que é um tema que vai mudar a tua vida. Eu quero desejar a vocês um grande abraço, um grande fraterno abraço e até a próxima live.